Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá a todos, sou Caio Loureiro, sócio de Direito Administrativo e co-head da área de Gaming e Esportes de Tozini Freire Advogados, dando sequência aqui à nossa série de podcasts sobre a regulação e o setor de apostas esportivas e jogos online aqui no Brasil. Tenho a honra e o prazer de receber o Walter Delfraro Júnior, o Walter Executivo de Desenvolvimento de Negócios e Relações Governamentais da GLI, uma das maiores certificadoras de plataformas e sistemas de jogos online. E o Walter está aqui hoje com a gente para falar um pouco dos desafios do mercado brasileiro. A gente sabe que a regulação do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Prêmios e Apostas, dispensou uma atenção especial à certificação dos jogos e das plataformas de apostas, e sem dúvida nenhuma a GLI tem um protagonismo nessa tarefa. Foi a primeira a obter a acreditação do Ministério da Fazenda. Então, Walter, muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco. E para começar, falar um pouquinho sobre você, sobre a GLI, como é que está a GLI inserida aqui nesse papel de certificadora aqui no mercado brasileiro. Caio, muito obrigado. Obrigado a Tozini Freires pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre esse tema tão relevante nesse momento, né? Bem, contando um pouco a história da GLI, eu sou novo na GLI, mas a GLI não é nova no Brasil. A GLI, no papel da Karen Sierra, que é nossa vice-presidente, e do Georges Didier, que é nosso diretor regional aqui para a América Latina, eles frequentam o Brasil há mais de 20 anos. Eles estavam sempre aqui trazendo como é esse processo de jogo, de regulamentação no mercado, a experiência que a GLI tem lá fora, aqui para o Brasil. E há 3 anos, em 2021, eles entenderam que era hora de ter um brasileiro, alguém que falasse a língua, alguém que entendesse a cultura para agregar a equipe, e foi aonde eu entrei na GLI. E, coincidentemente, foi quando as coisas realmente começaram a acontecer, né? Tanto no nível estadual, com as loterias estaduais, quanto no nível federal. Tudo começou a movimentar e a aparecer o que tem que ser feito realmente, né? A GLI tem 35 anos de experiência. Nós somos o único laboratório onde estamos presentes em todas as jurisdições onde o jogo é regulamentado. Hoje no mundo são mais de 560, 580 jurisdições, e nós estamos presentes em todas elas. Nossa certificação é aceita em qualquer uma dessas jurisdições. Então, isso demonstra a grandeza da GLI, o compromisso que a GLI tem com essa indústria, né? Esse é um dos principais papéis nosso. A gente tem um compromisso muito grande com a indústria. A gente quer sempre trazer o que é de melhor, trazer o que é de mais novo. A gente procura construir um mercado homogêneo, aonde seja fácil não só para o operador como para o regulador também, né? Então, o que aqui no Brasil a gente vê que está indo por esse caminho. Todos os estados que até esse momento publicaram um edital sempre estão seguindo os padrões GLI, né? A gente depois acho que vai ter a oportunidade de falar um pouco a respeito disso. E assim como a portaria 722, que foi publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e é a portaria que traz os requerimentos técnicos que as plataformas deverão ser certificadas, também seguiu esses estándares. Quem já tem GL 19, GL 33, está 85% compliance com o que traz a portaria 722. Então, a gente entende que nós estamos num caminho muito bom, né? A gente vê dessa forma, porque um operador, um supplier, né, de plataforma que já tem uma certificação, não vai ter um retrabalho muito grande para poder começar aqui no mercado brasileiro. Não, sem dúvida, né? E eu acho que o Brasil, por ter vindo um pouquinho depois, né, no cenário internacional,
eu acho que ele teve a vantagem de conseguir aprender com erros e acertos de outras jurisdições, né. Então, como você falou, a GLI está presente em mais de 500 jurisdições, então acho que vocês têm aí um cabedal de de diferenças, de exigências maiores, menores, enfim, bastante específicas. E aí, até aproveitando essa experiência da GLI, Walter, o que é que você acha que no Brasil a gente tem aí talvez de maior desafio ou de repente uma jabuticaba que aqui teve, vocês não veem tão comum, em outros lugares, enfim, se você puder falar um pouquinho como você enxerga as exigências, principalmente da portaria 722, né, que é a portaria que regulamenta no âmbito do governo federal, o que é que você acha que talvez sejam os grandes desafios para as empresas, para as plataformas, de repente, se existir alguma coisa que discrepa um pouco do padrão mundial, você mesmo comentou que tendo as 2 certificações, as empresas já estão muito próximas de obter a certificação. Então, falando do ponto de vista técnico, até você como grande conhecedor, se você consegue ver, pode ser que também não tenha, enfim, mas como é que você enxerga a regulamentação brasileira vis-à-vis aí o padrão, os standards que são adotados em outras jurisdições que a GLI atua. Até o momento, tudo que foi publicado, nada destoa muito do que o mundo pratica. Obviamente, a gente tem aqueles requerimentos que são específicos aqui para o Brasil, né, como validação de CPF, a questão do reconhecimento facial, que foi uma exigência, né, a questão do pagamento em 2 horas. Então, eu diria que são mais requerimentos específicos para poder adaptar a nossa realidade, Uhum. do que realmente uma coisa absurda, não sei se a gente pode dizer dessa forma, né. Mas do ponto de vista técnico, como eu mesmo disse, 85% da 722 está baseada no GL 19, GL 33, que são padrões adotados internacionalmente. A maioria das jurisdições americanas, elas utilizam esse padrão. Aqui na América Central, na América Latina, também muitas utilizam esse padrão. Eu não vejo nada que seja muito discrepante. Tudo que foi pedido, periodicidade de recertificação, o anexo 4 que visa a parte de segurança, tudo isso está muito alinhado com o que é aplicado, em outras jurisdições. Então, realmente, até o momento, frente a todas as portarias que foram publicadas, a gente não vê Bicho de 7 nenhum cabeças. bicho de 7 cabeças, exatamente. Obviamente, a gente está de olho em todas as portarias que virão, né, sexta-feira, A de quinta ou sexta, Foi né? na Na sexta. sexta-feira foi publicada a portaria de prevenção à lavagem de dinheiro. A nossa compliance já está olhando, esse é o nosso trabalho, de verificar se cada uma delas tem algum requerimento que afeta plataforma, Uhum. para isso poder ser somado aos requerimentos da 722, né? A gente sabe que tem pendente a publicação do manual do SIGAP, que é o que vai nos orientar na questão do modelo de dados e da transmissão de dados para o sistema central, né, que foi desenvolvido pelo CEPRO. A gente sabe que está por publicar a portaria de jogos online, que eu acho que é a que mais movimenta o mercado, para a gente poder ver o que Todo realmente mundo vai ser ansioso. permitido aqui no Brasil, né? A gente tem a portaria de jogo responsável, que eu acho também que é uma das principais portarias que vai ser publicada. Então, a gente continua olhando, a gente continua de olho nisto para poder verificar e expandir o que a gente vai precisar testar para poder entregar como, como, como uma forma de proteção muito grande, novamente, para o operador, para o regulador e, obviamente, para o cliente final. Não, sem dúvida. E é engraçado, né, na verdade, não sei se engraçado é a melhor palavra, mas é interessante porque a gente está dentro do prazo dos 90 dias, né, da portaria 827, e e a gente vê, a gente tem alguns clientes aqui que estão nesse processo de autorização, e é um desafio muito grande, né, porque não é só o volume de coisas que você precisa, o volume de documentos, informações, providências prévias que as empresas têm que tomar,
mas você tem que tomar tudo isso com uma regulamentação importante ainda pendente, né. Então, a própria portaria de lavagem de proteção à lavagem de dinheiro que saiu na sexta-feira, que traz desafios adicionais para as empresas. Como você bem mencionou, a portaria de jogos online, né, ainda existe muita dúvida pairando sobre quais jogos vão ser permitidos ou não, existe ali aquela confusão da definição de jogos legais, e aí o que se encaixa ou não dentro da ideia de cota fixa, isso já gerou muita confusão. Você bem sabe aí em alguns eventos também que a gente participou, então sempre tinha essa dúvida sobre qual jogo poderia ou não ser permitido, enfim. Mas o fato é que as empresas estão com um desafio grande para cumprir o prazo de 90 dias, e eu acho que a grande maioria delas está trabalhando com esse prazo, porque ninguém quer ficar mais um Fora da tempo janela. fora da janela. E aí, com a experiência que vocês têm, a gente sabe o quanto a certificação ela acaba ultrapassando um pouco até a fronteira, né? Porque a GLI, inclusive, tem experiência, tem contatos com empresas lá fora, então eu acho que de alguma maneira vocês acabam também atuando meio como intérprete do mundo brasileiro, né? Que está muito por trás até do que você falava sobre a sua contratação, da decisão da GLI de ter uma pessoa que entenda a cultura nacional. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente aqui, qual conselho ou como você enxerga esse processo, como é que as operadoras podem, de alguma maneira, principalmente em relação à parte de certificação, que diz mais respeito à GLI, mas como é que vocês estão atuando aí junto às operadoras? Como é que vocês acham que as operadoras podem aí, de alguma maneira, antecipar ou então tentar de uma forma mais fácil o mais célere de atender esses requisitos, principalmente nesse prazo tão exíguo da portaria 827. Eh, Obviamente, o primeiro conselho que a gente dá é: não espere ficar tudo pronto para poder começar, né. A gente já pode começar. A gente já tem a 722 que traz a maioria dos requerimentos no que diz respeito à plataforma, né. O anexo 1, 2 e 3, ele vem, direcionado para as plataformas, o que o anexo 1, muito direcionado para o que a gente chama de plataforma base, o PAN, o anexo 2, a plataforma de apostas esportivas, o anexo 3, a plataforma de jogos online, que no final sempre acaba sendo uma coisa só, né? A plataforma base, ela atende tanto apostas esportivas como jogos online. Então, o que eu posso dizer é: comecem. Se você já está pronto, se a sua plataforma já está pronto, começa o processo. A gente já pode começar o processo. E mais ainda, se você quer aplicar dentro dos primeiros 90 dias, um dos documentos que é necessário que seja entregue junto dos outros N documentos que deverão ser entregues, é um protocolo emitido pela GLI, que vai comprovar de que você já está em processo de certificação, né? A gente bem sabe que a certificação dos anexos 1, 2 e 3, o documento final, o operador, o supplier, ele vai ter que entregar 30 dias após a outorga da licença. A gente sabe também que todas as licenças, para quem se aplicou nesses primeiros 90 dias, serão outorgadas em novembro. Então, tem até dezembro para poder entregar este certificado. Quem começa vai com tranquilidade, né. Nós, ali na GLI, a gente dá um prazo de 6 a 8 semanas, entendendo que as plataformas já foram desenvolvidas compliance, no caso, vou dizer com GL 19, GL 33, Uhum. porque é o que é mais antigo, né, e agora, adequando aos requerimentos da 722. Então, se você começa já, você vai ter prazo suficiente para isso. Obviamente, deixa eu só complementar, esse prazo de 6 a 8 semanas depende não somente da GLI, mas depende também de quem está submetendo, né, o E da processo. maturidade da plataforma. Exatamente, da maturidade e do tempo de resposta para aquilo que a gente informa que não está compliance. Se eu entrego e a pessoa e o cliente leva 5 semanas para poder retornar, já 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 fica complica muito totalmente tempo, esse exato. prazo, né. Mas então o que eu entendo? Comecem, já comecem frente ao que a gente conhece e à medida que os demais requerimentos, as demais portarias são publicadas, a gente vai complementando, a gente vai orientando com os requerimentos adicionais que são necessários, né. Eu acho que se você quer, 1º de janeiro de 2025, começar a operar de forma legal,
é o momento para você começar o processo. Sem dúvida. E aí esse prazo é o prazo para vocês emitirem a certificação. O protocolo, na verdade, é só a empresa reunir algumas informações. O protocolo, para a gente poder emitir o protocolo, Uhum, precisa ter a proposta assinada, né? Precisa ter o compromisso, no mínimo, de que você vai submeter a certificação com a GLI. Então, a gente precisa ter a proposta assinada, se houver algum pagamento, isso tudo do diligence da companhia uhum. que determina o pagamento efetuado, a gente está autorizado Para emitir a o emitir o protocolo. protocolo. Exatamente. A certificação, que é o documento final, que é a aprovação da plataforma frente aos requerimentos, que é a comprovação de que ela está compliance com os requerimentos que foram publicados, a gente tem até dezembro, que é a data que o operador terá que entregar para Para o SPA. regulador, né, para a Uhum. SPA, a certificação. Isso do anexo 1, 2, 3. O anexo 4, ele tem até 90 dias após a outorga da licença para poder entregar a certificação. Inclusive, quando a gente fala do anexo 4, muitos requerimentos já terão que ser testados em cima do ambiente de produção, diferente do que a gente chama de certificação de funcionalidade, que é da plataforma, que não tem obrigatoriedade de ser em cima do ambiente de produção. Normalmente, a certificação da plataforma a gente faz frente a gente faz num ambiente de pré-produção, um ambiente obviamente fechado, né, que a Uhum. partir do momento que você entrega para a certificação não tenha alterações, a gente precisa dele ali pronto, fechado, para que a gente possa efetuar os testes, né? E, bem, mas é isso. O momento é agora, para poder começar e ter tempo e ir com tranquilidade para poder conseguir a certificação até dezembro. E a gente falava até um pouco antes de começar aqui que vocês já emitiram algumas certificações, né? Então, Sim, é, a gente normalmente a gente é muito perguntado, principalmente por jornalista, né? A pergunta mágica, né? É, como você enxerga o mercado brasileiro? Qual você acha o tamanho do mercado brasileiro? E a gente sempre fala assim, olha, o potencial é imenso, sem dúvida nenhuma, até pelo que a gente já tem de informações coletadas. Então, só que essas informações ainda estão muito esparsas, né? Porque a informação, às vezes, de um meio de pagamento que te passa qual é o volume de operações que ele faz, quais são os clientes, enfim, tem algumas estimativas sempre feitas. Aí aqueles números mágicos, né? Não, o Brasil tem de 100 a 1000 operadoras, aquela eu coisa. já ouvi 3.000 O máximo que eu tinha sites. chegado eram 2000, mas não duvido que a gente já tenha até mais aí agora com essa efervescência provocada pela regulação. Mas eu acho que como alguém que efetivamente está na linha de frente e que consegue ver esse interesse, enfim, obviamente não vou te pedir números aqui, até porque também nem você tem esses números tão claros, mas até pela experiência da GLI, eu acho que é importante a gente ter essa visão também de quem está na linha de frente ali. Como é que vocês enxergam o potencial do mercado brasileiro pós-regulação? Assim, a gente sabe que existem muita conversa, talvez dessas 2000 não sobreviva 50, porque fica uma competição irreal, enfim. Mas eu acho que vocês, até por estarem em tantas jurisdições, vocês são procurados também por interessados lá fora. Então, se você pudesse dar só uma palavrinha, até para a gente já encerrar e responder minimamente essa pergunta que está sempre na cabeça de todo mundo. O mercado é real, o mercado é potencial, a gente tem muito mais espuma do que realmente conteúdo, assim. Eu sou partidário da tese de que a gente vai ter algum ajuste, obviamente, tem muita operadora que eventualmente não vai conseguir autorização, até porque hoje é muito mais fácil você operar no Brasil do que vai ser quando tiver realmente tudo num ambiente regulado. Mas só para você falar um pouco também de como é que tem sido esse processo dentro da GLI, mais com a visão de negócios mesmo, assim, como é que a empresa enxerga o mercado brasileiro, como é que tem visto aí o interesse dos clientes que vocês têm lá fora, enfim. Obviamente, a GLI acredita muito no Brasil. Isso pela minha fala inicial, né? Quando eu menciono que a Karen e o Georges frequentam aqui há praticamente 20 anos,
Quando eu digo que a GLI investiu na contratação de uma pessoa, no momento que tudo a gente sabia que as apostas esportivas já estavam legalizadas, mas a gente não tinha a menor visão de quando Regulador. seria regulamentado, né? Os estados ainda estavam começando a mexer, mas eles, com o crédito de que esse mercado é um dos maiores mercados do mundo, investiram na contratação de uma pessoa aqui. É o único laboratório que tem alguém que, 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 que dedica a É o isso. Brasil. Os outros têm representante legal, né? Eu sou dedicado, eu não sou o representante legal da GLI. Eu estou aqui justamente para poder apoiar o regulador e desenvolver o mercado. Esse é o meu papel aqui, né? Dito isso, como a gente vê, é uma espuma? Eu acredito que não. Existe um movimento muito grande lá fora também, né, de operadores, de provedores de plataforma, de jogos interessados no mercado. Eu, no mínimo uma vez por semana, até sendo muito conservador, eu tenho uma reunião com um parceiro meu lá de fora para poder falar do mercado brasileiro. Então, existe uma vontade, um interesse muito grande no mercado brasileiro, né? Falando do mercado brasileiro, surpreendentemente, muitos provedores de plataformas, de jogos, muitos operadores que têm as suas próprias plataformas, desde o ano passado já começaram o processo de certificação. A gente não tem nenhuma certificação frente à 722, porque ela foi É publicada em muito abril recente. e ainda tem requerimentos pendentes, né? Como eu citei, manual do SIGAP, a gente tem que esperar a portaria de jogos online para poder ver o que vai trazer de complemento para 722. Mas muitos já iniciaram o processo de certificação frente ao GL 19 e GL 33. E como eu disse, já estão 85% do processo adiantado, né? Isso demonstra o interesse e o que vai ser desse mercado. Em números é muito difícil eu te falar, em números, porque, por exemplo, a gente tem os provedores que a gente chama de white label, né? Então, eles certificam a plataforma. E eu não sei te dizer quantos operadores vão utilizar essa plataforma, né? Mas o que a gente pode dizer é que sim, não está parado. O mercado está movimentando, o mercado está demonstrando interesse em obter a licença e estar aqui no Brasil. Não, sem dúvida. E eu acho que essa realidade que você falou é muito também da gente aqui, né? Como consultores legais, a gente recebe muita dúvida, né? Porque é interessante, porque por mais que a gente tenha seguido padrões internacionais, ainda existe muita dúvida, Não né? tem a Por dúvida. parte das operadoras. E a gente aqui que lida com outras práticas também, né? É interessante como a gente vê muita dúvida, principalmente do setor tributário, da prática tributária, né? A gente recebe muita consulta de operador tentando entender esse bicho que é O o Brasil. Brasil em termos de regime fiscal. Isso porque a gente ainda nem adiantou que vai ter a reforma tributária. Agora entrou ali na semana passada também o famoso imposto do pecado, Pecado. acabou Sim. acabou entrando também, então foi mais uma novidade aqui, mas de fato a gente vê muita consulta, além dos que já estão efetivamente trabalhando no processo de certificação, a gente consegue ver que tem muito interessado. Eu particularmente consigo, não sei se você tem essa percepção, mas eu acho até que a gente tem um interesse, se vamos dividir geográfico, até os europeus acho que estão mais avançados e interessados, os americanos talvez estejam um pouco ainda aguardando aí, a gente consegue perceber, pelo menos com alguns clientes, com alguns prospectos que a gente tem aqui, essa diferença de apetite, assim, mas eu não tenho a menor dúvida de que o país vai ser, sim, um mercado bastante relevante globalmente no setor de apostas. A gente tem agora a discussão do PL, Dois, dos dois, três, quatro. cassinos, dos 234, então a expectativa é que ele seja aprovado aí brevemente, ainda que com toda a resistência que a gente sabe que o setor Existe. enfrenta, muito por uma desinformação, né? A gente ainda sofre muito com uma desinformação.
que atinge inclusive um pouco do trabalho que a GLI faz, né? Porque se entende ainda que as plataformas são uma terra de ninguém, então De jeito você nenhum. vai entrar ali e vai ser vítima de programações e ardis aí que os operadores vão fazer para que você sempre perca dinheiro. E a gente sabe que longe disso, né? Na Muito. verdade, muito longe disso, porque a ideia da certificação, o trabalho que a GLI faz, é justamente prover esses mecanismos, né? Exatamente. Então, se A puder falar até um pouquinho disso, assim, porque acho que tem muita gente que fala assim, ah, mas eu aposto e aí o cara vai mexer ali, eu vou perder dinheiro, o sistema já está programado para que eu sempre perca, enfim, acho que isso é uma coisa importante de ser falado do processo de certificação e justamente o porquê que ele existe e para que ele se... a gente sempre diz, primeiro, a certificação sem a auditoria, a inspeção, realmente ela não vale de nada, né? O que que a certificação traz? Primeiro, ela traz a garantia de que o jogo é justo, né? De que o jogo ele é imutável, de que ele está programado para poder retornar aquilo que ele diz que vai retornar dentro daquilo que o regulador determina, né? Então, a certificação, ela serve para tudo isso. No processo de certificação, no documento de certificação são listados aquilo que a gente chama de arquivos críticos. O que que são os arquivos críticos? É aonde está o core do negócio, aonde qualquer coisa que tem impacto no negócio está programado. Então, no certificado vem todos esses arquivos críticos com uma chave digital. Se você for ali e mudar um ponto e vírgula, essa chave digital muda. Então, com posse disso, o regulador tem toda a capacidade de auditar, de verificar se aquilo que está instalado é o que foi certificado. E o processo de certificação, ele começa desde uma análise profunda do código-fonte. Então, toda certificação obriga a entrega do código-fonte para que seja analisado, para que seja olhado se não tem nenhum código malicioso, né? Se não tem nada ali que vai justamente fazer isso, que dê uma brecha para uma modificação, né? Até a conclusão de que a plataforma ela atende aqueles requerimentos, né? É muito importante dizer também, a certificação não tem o conceito de aprovação e reprovação, né? Então, a partir do momento que o cliente entrega o seu produto para poder ser certificado, a gente vai verificar. Não quer dizer, não cumpriu com os requerimentos, reprovou, tem que começar novamente. Não. A gente indica os requerimentos que não está compliance, ele ajusta, submete uma nova versão, existe uma nova rodada, e até que todos aqueles requerimentos não estejam 100% compliance, a gente não pode emitir o certificado final, né? E no processo de... Você falou muito bem, tem muita coisa que não é informada. A partir do momento que você legaliza, que você regulamenta, pelo contrário, você começa a conhecer o seu cliente. Você começa a entender e a ver, enxergar e ajudar os prováveis ludopatas, né? Com toda a questão do jogo responsável, você orienta, você deixa à disposição do jogador de ele se cuidar, de ele se limitar, de ele se auto-excluir, né? Então você traz uma série de proteção para o próprio cliente final, para o jogador, que hoje não existe. O jogo está aqui, a gente sabe que existe o jogo. Então, a regulamentação, a legalização traz toda essa proteção para todo o ambiente, né? Começando no jogador, terminando no regulador, né? Para todo mundo traz essa vantagem. Sem dúvida, e é interessante, né, porque toda a polêmica que teve nas últimas semanas com o jogo do Tigrinho, né, o famoso Fortnite Tiger, a gente foi muito procurado aqui por jornalistas, né, tentando entender. E era engraçado porque você via alguns que a gente fazia entrevista virtual, você conseguia perceber até uma certa frustração, né? Porque eles entravam com aquela pauta de que o jogo era desregulado, de que você não tinha mecanismos, que o jogo era realmente feito para que você sempre ganhasse, o apostador sempre perdesse.
E aí, quando a gente ia explicando justamente todo esse processo, falou: olha, não é assim. O Fortune Tag, por exemplo, é usado no mundo inteiro, não é uma novidade que surgiu aqui no Brasil, muito pelo contrário. E você tem essa questão da certificação, que você consegue justamente controlar, que o apostador sabe que aquilo que está sendo dito é o que vai ser feito na prática, enfim. E aí as pessoas ficavam, você percebia, não, mas não tem uma bula, e aquele vídeo, não, mas aquilo existe justamente porque a gente está fora do regulado. E vai existir. No mundo inteiro, a gente sabe que Sim, é uma luta impossível constante. você ter 100% do jogo regulado, 100% dentro da margem, mas quanto mais você avançar na regulação, e eu acho que o Brasil está sendo um exemplo disso, até porque está realmente atuando, e a gente percebe que a regulação está sendo muito bem Sim, pensada, assim. sim. Você pode ter uma crítica ou outra, uma norma ou outra Nunca vai específica, agradar nunca vai 100%. agradar. E é Exatamente. difícil, né? Mas, Muita coisa para claro, regular em pouco tempo e com um nível de complexidade muito grande. Mas eu acho que a gente está indo num caminho certo para que justamente toda essa nuvem de desinformação e de resistência, ela diminua bastante no final do processo, assim. E a partir de janeiro do ano que vem, com os operadores já autorizados, com as plataformas devidamente certificadas, a gente vai ter aí um universo muito mais favorável justamente a isso que você falou. A um ambiente saudável, que claro. o apostador saiba realmente que aquilo ali não é para ele enriquecer, que aquilo ali é, acima de É tudo, divertimento. entretenimento, Exato. e que aqueles que infelizmente acabam tendo a questão da ludopatia tenham instrumentos Vai seguros ter apoio, para né? Vai ter apoio, suporte exato. para poder tratar isso. Então não é algo que vem para piorar, muito pelo contrário, vem para Não, melhorar, né? e é muito importante, e eu acho que a sociedade entender que a regulamentação traz justamente isso, é um olho naquilo que mais preocupa todo mundo, Exato. né. Então, a partir do momento que você reconhece que existe, que é uma forma de entretenimento, mas que pode trazer algum prejuízo, por outro lado, existe mil e uma formas de ajudar, de controlar, de contornar tudo isso, né. Então eu entendo que a gente está no caminho certo, a gente não está inventando nada, a gente está seguindo o que o mundo segue, né. Eu acho que o nosso regulador está sendo extremamente prudente. Eu sei que Sem existe uma dúvida. ânsia muito grande pela portaria dos jogos online, mas eles estão se munindo de informações, eu acredito, eles estão, se preparando para poder fazer da melhor forma, né, para poder fazer com que o que eles, autorizem cumpra com aquilo que a lei determina. Então, é esperar. Sem E a dúvida. hora que vier, vai vir da melhor forma para este momento. E por outro lado, a gente também entender que a regulamentação, ela é orgânica. Isso que veio hoje é o começo. Não Sem quer dizer que vai dúvida. perdurar desta forma a vida toda. Tá, e o Reino Unido mudando a Muda, legislação, né. né? Eu já ouvi o secretário Regis dizer isso, que de tempos em tempos será revisado, Sim, sem né, será dúvida. revisitado aquilo que foi feito e ajustado para poder melhorar, né. Então eu acho que a gente só tem, ouvido coisas boas, desta equipe, de todas as equipes que passaram por ali, né, Uhum. sempre foram muito abertos, sempre escutaram muito o mercado, né, e não tem outra forma, não tem outro jeito de sair. Eu acho que, na minha opinião, está saindo de forma muito consistente. É a minha opinião também. Bom, mas é isso, Walter. Queria agradecer muito sua presença. Acho que foi muito esclarecedor em alguns pontos. Eu acho que ainda existe muita, como a gente comentou aqui, existe muita desinformação. E eu acho que a certificação tem um papel fundamental nesse processo, não só para dar essa garantia, dar essa segurança maior. Como você falou, não se exaure na certificação, é preciso que exista monitoramento, é preciso que exista fiscalização. E eu acho que o Ministério está se preparando bem para Sim. isso, com as subsecretarias voltadas especificamente para a parte de monitoramento e fiscalização. E eu acho que a gente só tem a ganhar. Não, eu Acho também que não foi um tenho processo dúvida. longo, árduo, Sim, muito esperado. muito esperado É, ainda, mas eu acho que vai vir para melhorar muito o setor aqui. Eu acho que o país tem muito a ganhar eu não tenho com dúvida. uma regulamentação disso. Então, abro aqui para suas últimas palavras, suas últimas considerações. Já deixo aqui o agradecimento de Tosini Freire pela disponibilidade em vir aqui conversar com a gente.
Eu que agradeço, Caio, em nome da GLI, em meu nome, a oportunidade de falar. Novamente eu reafirmo, eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente, mais do que tudo, tem a consciência de que nós estamos começando, né? E de que ninguém tem uma cabeça fechada de que é isso, pronto e acabou. A gente entende que precisa começar, mas ao mesmo tempo tudo pode ser melhorado, né? E a gente, a GLI, tem esse papel, a gente sempre está disponível para o regulador, para o operador, e eu acredito muito que o próprio jogador, no médio prazo, ele vai entender da necessidade de estar jogando nos sites, nos operadores autorizados, porque ele terá respaldo, né? A partir do momento que qualquer coisa venha a acontecer, se ele está num ambiente que é legalizado, ele tem o respaldo do regulador para qualquer dúvida. Então, eu acredito que a gente está num caminho que as grandes jurisdições, os grandes mercados trilharam, a gente está indo Sem por dúvida. ali. Acho que a gente não está inventando roda, né? Não, Acho que a não gente tá. tá seguindo as boas práticas, sem Não dúvida tenha nenhuma. dúvida. Mas é isso, Walter. Muito obrigado Eu mais que uma vez. agradeço. Agradeço a todos vocês pela audiência. Acompanhe as nossas redes sociais. A gente, como eu mencionei, é uma série que a gente está fazendo sobre a parte de regulação do setor de apostas e jogos online. Então, acompanhe sempre as nossas redes sociais, não só para esses, mas para podcasts em outras práticas também aqui do escritório. É isso. Até a próxima.